Em tempos de silêncio divino e opressão, Israel sofria sob o jugo dos filisteus. Mas quando o povo clamou por libertação, Deus respondeu de forma inesperada. Através do ventre de uma mulher estéril, nasceria aquele que mudaria tudo: Sansão. Em uma época em que o céu parecia silencioso e as esperanças se apagavam, Israel vivia acorrentado sob a tirania dos filisteus. Cada amanhecer trazia medo, cada noite carregava lágrimas silenciosas. O povo, cansado da opressão, clamava a Deus, pedindo por libertação. Mal sabiam eles que a resposta para suas orações já estava a caminho, nascendo da fé de uma mulher que nunca havia conhecido o dom da maternidade. Num dia comum, sob o brilho sereno do sol, uma mulher estéril foi surpreendida pelo impossível. Um anjo reluzente apareceu diante dela. Com palavras cheias de promessa, anunciou que ela daria à luz um filho especial. Um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, destinado a mudar o curso da história. Naquele instante, esperança e temor se entrelaçaram em seu coração. Assim nasceu Sansão, uma criança que desde os primeiros sorrisos carregava algo diferente no olhar. Enquanto outros bebês choravam de fome ou medo, Sansão parecia observar o mundo com uma força silenciosa. O menino que seria a mão invisível da justiça de Deus crescia em tamanho e em destino. Sansão foi criado sob rígidas regras. Não podia tocar o vinho, cortar seus cabelos, nem se aproximar de nada impuro. Enquanto as outras crianças corriam livres pelos campos, ele observava de longe, carregando em silêncio o peso de um chamado divino que, mesmo tão jovem, já começava a moldar seu espírito. Na adolescência, sua força sobrenatural começou a se revelar. Sem esforço, erguia pesos que assustavam homens feitos. Bastava um toque descuidado para causar medo. Sansão, ainda sem entender completamente o dom que carregava, tentava se encaixar. Mas já era claro, ele nunca seria como os outros. Crescido, Sansão viu-se atraído por algo proibido, uma bela mulher filisteia. Contra as súplicas de seus pais, insistiu que ela seria sua esposa. Seu coração, até então guiado pelo propósito divino, agora era movido por paixões humanas, o início de uma série de escolhas que mudariam seu destino. Em seu caminho a Timna, um rugido rasgou o silêncio. Um leão feroz saltou sobre Sansão, mas, com as mãos nuas, ele despedaçou a fera como se fosse um simples cabrito. Dias depois, no ventre do leão morto, encontrou um favo de mel. Comeu-o, quebrando a lei nazireia. Pequenas concessões, que pavimentam grandes quedas. O casamento foi celebrado com um banquete repleto de vinho e jogos. Sansão propôs um enigma aos filisteus, apostando sua honra. Mas, através de traição e lágrimas, sua esposa revelou o segredo. Enfurecido, Sansão percebeu que havia se enredado nas próprias emoções, e que a confiança seria uma moeda rara em sua vida. Traído e humilhado, Sansão respondeu como sabia, com força e fúria. Pegou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e incendiou as plantações dos filisteus. O fogo que consumia os campos era apenas o reflexo do incêndio que já ardia dentro dele. Um homem lutando contra o mundo e contra si mesmo. Cercado, traído por seu próprio povo, Sansão foi entregue aos filisteus. Mas ali, no campo de batalha, ele encontrou uma queixada de jumento, e com ela, derrotou 1000 homens. Sua força era sobrenatural, mas sua solidão, cada vez mais profunda. Um herói sem aliados e sem descanso. Exausto, sozinho entre os mortos, Sansão sentiu sua humanidade gritar. Sedento, clamou a Deus, e em resposta, água brotou da rocha. Entre vitórias sangrentas e momentos de vulnerabilidade, Sansão aprendia, lentamente, que sua força vinha do alto, e não apenas dos músculos que ele orgulhosamente ostentava. E então veio Dalila, bela, misteriosa, irresistível, diferente de tudo o que Sansão já conhecera. Sem saber, ele caminhava em direção ao abraço mais doce e mais mortal de sua vida. Os filisteus encontraram nela a chave para derrotar o invencível.
A cada noite, Dalila se aproximava de Sansão com doçura, envolta em carícias e palavras que pareciam sinceras. Mas por trás de seus olhos sedutores, havia a frieza de quem tramava por ouro e vingança. Ela o provocava com charme, perguntando de novo e de novo. Sansão, diga-me, qual é o segredo da sua força? Sansão, desconfiado, respondia com mentiras. Se me amarrarem com cordas novas, perderei minha força. E ao adormecer, encontrava-se amarrado. E então quebrava as cordas como se fossem fios de palha. Outra vez, disse que se entrelaçassem suas tranças com tecido, ele se tornaria fraco. E mais uma vez, ao acordar, se libertava com facilidade. Mas Dalila não desistia. Chorava, acusava, manipulava. Se me amas de verdade, por que me enganas? Depois de tantas pressões, Sansão se sentiu cansado, enfraquecido. Não fisicamente, mas emocionalmente. Dalila havia desgastado o seu espírito. E foi então que ele falou. Pela primeira vez, ele revelou o verdadeiro segredo. Minha força está nos meus cabelos. Nunca foram cortados, pois sou consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Dalila sabia que havia escutado a verdade. Ela esperou até que o sono o vencesse, repousando em seu colo. E quando o último suspiro da noite chegou, silenciosa como a serpente, ela chamou um homem. Uma tesoura brilhou à luz da vela. Uma a uma, as 7 tranças foram cortadas. E com cada fio que caía, o destino de Sansão se selava. Cego, acorrentado, humilhado, Sansão foi exibido como troféu diante dos filisteus. O homem que aterrorizava exércitos agora girava o moinho como um animal de carga. Cada volta da pedra era um lembrete cruel de sua queda, mas também uma preparação silenciosa para sua redenção. Arrastado em correntes, cego e humilhado, Sansão foi levado ao templo de Dagon, o deus dos filisteus, onde uma multidão o ovacionava, zombando de sua queda. Entre risos e escárnio, ele foi posicionado entre as colunas centrais do templo, para servir de espetáculo ao povo que o derrotara. Mas no coração do homem abatido, ainda ardia a fé. Sem enxergar, mas sentindo cada pedra ao seu redor, Sansão ergueu sua voz em oração. Não pediu vingança. Pediu a Deus apenas uma chance, para cumprir sua missão, uma última vez. E Deus ouviu. E naquele instante sagrado, a força que um dia o tornara invencível voltou a encher seus braços. Com um grito que sacudiu os céus, Sansão empurrou as colunas com todo o poder que o Criador lhe concedera. O templo tremeu. As paredes ruíram. Milhares de filisteus foram esmagados sob os escombros, e com eles, o próprio Sansão. Na morte, ele alcançou aquilo que em vida tantas vezes desviou. O verdadeiro propósito de sua existência. Um homem que caiu, mas caiu como instrumento da justiça divina. A história de Sansão é mais do que a saga de um homem forte. É o espelho das nossas próprias lutas, entre dom e tentação, entre queda e redenção. Que a vida e a morte de Sansão nos lembrem. O verdadeiro poder não está nos nossos feitos, mas no reconhecimento de nossa necessidade de algo maior. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe.